Pai do Senhor, Mona Lisa, Pai do Senhor. Acho que é a Mona Lisa que entrou aqui. A Débora, o pastor. Não sei se é a Débora. Ah, irmão Luiz, Pai do Senhor, meu querido. Amém? Vocês estão me ouvindo bem, gente? Alguém pode... É a Débora. Pai do Senhor, Débora. Pastor Daniel. Deus abençoe a vida de vocês. Débora, o som tá bom? Você está me ouvindo bem aí? Dá um ok para mim se o som tá legal. Satisfação ter vocês aqui com a gente. O irmão Luiz, que congrega junto comigo, entrou aqui também. Amém? Débora, eu peço um ok a você sobre o áudio. O áudio tá legal? Como é que tá o áudio aí? Glória a Deus. Amém. Gente, hoje eu tinha uma live às 15h30 no Facebook. A gente está tratando de um tema. As portas do inferno não prevalecerão contra ela, ou seja, contra a Igreja de Cristo. Hoje seria o término às 15h30 pela plataforma do Facebook. Mas como vocês podem observar minha fisionomia, meus olhos estão cheios de lágrimas. Eu fui tomado de uma virose, gripe muito forte, e desde ontem estou muito ruim. Então, tossindo muito, os olhos lacrimejando, doendo a cabeça. Eu estava aqui há pouco orando e decidi não fazer a live hoje no Facebook, né? Mas quando eu estava aqui orando agora há pouco, o Espírito de Deus ministrou algo no meu coração. Ele trouxe uma palavra e raramente eu passo aqui na plataforma do Instagram para fazer vídeo ou alguma live. Sempre faço pelo Facebook. Quando não, eu faço vídeos. Mas como o Senhor trouxe essa palavra, eu estou passando aqui para compartilhar essa palavra, tá? Eu estou passando aqui exatamente para isso, para compartilhar essa palavra. Então, vamos lá, tá bom? Para não se estender muito. Se você pode, pega a Bíblia sua. É importante você ler os textos que a gente vai ler. A gente vai ler alguns textos
e nós vamos compreender, como vocês estão vendo no tema aí, que foi colocado, por que os verdadeiros cristãos sofrem tantas perseguições. Ok? Então, esse é o tema desta live. Por que os verdadeiros cristãos, né, eles sofrem tantas perseguições, tanta luta, tanta opressão, tantas dificuldades em determinados tempos da sua vida, na sua trajetória, na sua caminhada. Por quê? A pergunta é, por que sofremos tantos? Ou seja, os fiéis, os verdadeiros, são aqueles que almejam o céu. Tá? Os verdadeiros são os que almejam o céu. Ok? Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, Deus de poder, Deus de glória, louvado, meu Deus, engrandecido seja o teu nome. Obrigado, Senhor, por este momento que o Senhor nos concede, de entrarmos, Senhor, na tua presença, Senhor, gloriosa, Senhor. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, vem perdoar, meu Deus, os meus pecados, vem perdoar, meu Deus, as minhas falhas, os meus erros. Toma nas tuas mãos, neste momento, a vida dos meus irmãos e irmãs, aqueles que estão entrando nesta live, neste momento, e aqueles que hão de assistir depois. O Senhor venha visitar conforme as suas necessidades, pois esse tema, esta palavra, o Senhor, meu Deus, traz ao nosso coração com o objetivo de nos ensinar, Senhor, princípios da vida cristã, Senhor, daqueles que verdadeiramente almejam os céus, daqueles que foram transformados, mas que estão sofrendo, Senhor, meu Deus, muitas lutas, muita provação e não estão entendendo o porquê, não estão compreendendo, Senhor, o motivo, porque muitos entendem, Senhor, que quando nós servimos ao Senhor, passamos, meu Deus, a seguir ao Senhor como discípulo, entramos pela porta estreita e passamos, meu Deus, a caminhar nesse caminho estreito que é o nosso trajeto, que é a nossa caminhada no Senhor enquanto estamos aqui na terra. Muitos entendem que a nossa vida a partir de então deve ser uma vida de muitas prosperidade, de muitas bênçãos e vitória. Senhor, a princípio, Senhor, todas as bênçãos e vitórias nós já recebemos em Cristo Jesus nas regiões celestiais. Na dimensão do Espírito nós já fomos abençoados. Como está escrito, Senhor, em Efésios capítulo 1, versículo 3, bendito seja o Deus e Pai, aleluia, que nos abençoou com todas as sortes de bênçãos nas regiões espirituais, nas regiões celestiais em Cristo Jesus. As nossas bênçãos, Senhor, que o Senhor nos deu, primeiro, ela é na dimensão do Espírito, tudo começa pelo Senhor, Criador, todas as coisas têm a existência e vem a existência através do Deus Criador, que é Espírito. Então tudo acontece primeiro, Senhor, no mundo do Espírito, na quarta dimensão, para que depois possa acontecer na terra, nas nossas vidas, Senhor, e assim se materializar as bênçãos do Senhor. E essas bênçãos, Senhor, têm como objetivo agregar ao conhecimento do teu reino. O Senhor não nos dará bênção para a gente gozar e fazer usufruir da nossa natureza pecaminosa, não. O Senhor trará bênção sobre nossa vida, que vai, Senhor, meu Pai, somar com outros, meu Deus, abençoar outros, porque o Senhor está zelando do teu povo na terra, e muitas vezes nós não entendemos o porquê de muita aflição, nós não entendemos o motivo, Senhor, de tanta luta, de tanta dificuldade, meu Deus, mas através da tua palavra, mediante a ação do teu Espírito, o Senhor nos dará o entendimento dentro desta live, e o nome do Senhor será glorificado em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém, meus queridos. Olha só, vamos ler aqui a princípio, tá bom? Livro de Filipenses, capítulo 4. Vamos ler a partir do versículo 10 até o versículo 13. Ok? Filipenses, capítulo 4. Glória a Deus. A partir do verso 10 até o versículo 13. Está escrito assim. Verso 10. Ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente
reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. O versículo 11, não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Vai guardando todas essas porções. Já aprendi a contentar-me com o que tenho. Então aqui está falando de aprender. Aprendizado. Guarde isso. O versículo 12. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído. Estou instruído, olha só, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como padecer necessidade. Então nós chegamos no verso que é tão conhecido por todos que estão em Cristo Jesus, que é o versículo 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nós vamos compreender esse texto aqui. Posso todas as coisas naquele. Quem é aquele? Jesus. Paulo está se referindo a Jesus Cristo. Naquele que me fortalece. Ele está falando aqui de fortaleza. Quando se fala de fortaleza dentro das Escrituras, nós lembramos do Antigo Testamento quando as cidades eram edificadas. As cidades antigas eram edificadas, levantadas muros em volta delas, e essas muralhas elas se chamavam de fortaleza. Algo forte, sólido, difícil de ser transpassado ou transpunido. Por quê? Porque é algo muito forte. Então esse sentido de fortaleza traz esta ideia de forte. Jesus, ele é forte. Jesus, ele é fortaleza. Jesus, ele é a estrutura da nossa vida, de tudo. Tudo tem que estar alicerçado em Jesus Cristo. Mas preste bem atenção, nós não vamos entrar ainda nesse contexto. Por quê? Porque os verdadeiros cristãos passam tantas perseguições. É importante nós lembrarmos das palavras do nosso Senhor Jesus. Marcelo, que palavras? Vamos ler algumas? Exemplo, Evangelho de João, verso muito conhecido também. O capítulo 16, o versículo 33, está escrito assim: Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então Jesus, ele fala aqui de três coisas dentro desse verso, e depois nós vamos voltar para lá onde a gente fez a leitura inicial. Primeiro ele diz, tenho-vos dito isso, alerta, ensinamento. Jesus nos esclareceu, a palavra nos esclarece acerca de tudo que Jesus passou, mas não somente Jesus passou. Os seus discípulos, aqueles que haveriam de o seguir, através de ouvir a pregação do Evangelho, se converter, nascer em Cristo, iriam passar também. É interessante o que o apóstolo Paulo, ele fala em 2 Coríntios, capítulo 4, eu vou já voltar, nós vamos entender tudo isso, meus amados, amém? Mas eu quero ler a palavra de Deus. Em 2 Coríntios, capítulo 4, tem algo aqui muito profundo para nossas vidas. Olha só o que Paulo escreve. Capítulo 4, 2 Coríntios, versículo 11. A partir do versículo 10. Vamos ler a partir do versículo 7. Porque temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Verso 8. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos,
mas não desanimados. Verso 9, perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Verso 10, trazendo, eu quero chegar no verso 10 e 11, para nós entender um princípio aqui. Trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Verso 11. Assim nós que vivemos estamos sempre entregues à morte, por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. Você entende isso aqui? Isso aqui é muito profundo. Paulo está falando da situação daqueles que servem a Cristo, tendo como ele próprio como exemplo. Paulo passou fome, Paulo passou necessidade, foi apredejado, foi perseguido, teve como quase morto depois de um apredejamento, em Atos capítulo 14. Em alto mar, vigília, fome, sono, muito sofrimento, sendo perseguido pelos seus próprios irmãos. Então, ele chega a um determinado ponto que ele entende, por revelação do Espírito, que assim como Jesus sofreu, na vida dos seus discípulos há uma necessidade de isso acontecer. Talvez não com o mesmo grau de intensidade, mas certo é que os verdadeiros cristãos, eles padecerão muitas lutas, muitos sofrimentos, muitas dificuldades e necessidade, entendendo que existe o tempo determinado para tudo, segundo Eclesiastes capítulo 3. Ou seja, existe o tempo de guerra, mas também existe o tempo de paz. Isso quer dizer que você não vai viver sempre de luta e de provação. Vai vir um tempo da bênção. Amém? Não se entristeça, vai vir um tempo da vitória. Mas antes, vem essas coisas. Por quê? Porque na nossa estrutura física, observa os textos anteriores que a gente leu. Ele fala do vaso de barro, uma referência a nós, ou seja, os discípulos. Nós somos de barro, porque de barro essa linguagem que a Bíblia usa, que nós somos de barro. O homem foi criado da terra. Deus formou o homem do pó da terra, Gênesis capítulo 2, versículo 7. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Então, quando a Bíblia usa essa linguagem, é para nós entender de que há um trabalhar do olheiro na vida daqueles que são seus discípulos, que somos nós. Assim como o olheiro, ilustrado também no capítulo 18 de Jeremias, uma passagem muito conhecida por todos os servos de Deus. Ali o Senhor traz algo muito profundo para a vida do seu povo, aquilo que Deus haveria de fazer por causa da condição pecaminosa que o povo vivia no momento. Então o Senhor leva Jeremias a olhar ao olheiro, fazendo a sua obra, e através daquela ilustração trazer um ensinamento daquilo que ele estava fazendo, porque ele já estava fazendo. Porque quando Jeremias chega lá no olheiro, quando ele chega, o olheiro não vai começar a fazer, o olheiro já estava fazendo. Já estava fazendo a sua obra. Então nós já aprendemos que quando ele chega lá, o olheiro já estava moldando aquele vaso, nos dando entendimento de que enquanto Jeremias ainda não tinha chegado lá, Deus anteriormente, antes de falar para ele descer lá, Deus já estava trabalhando no vaso. O vaso se quebra nas suas mãos, mas o Senhor pega do mesmo barro e faz um vaso novo. Nós temos que entender algo muito profundo aqui. O vaso que se quebra é o velho homem. O vaso que o Senhor vai fazer novo é o novo homem. Você vai ver isso no Novo Testamento e entender com mais clareza e visão e discernimento isso no Novo Testamento. O velho homem, o vaso que se quebrou. E o novo homem é o vaso que o Senhor faz do mesmo barro. Porque nós, sem Cristo, nós somos o velho homem. Mas quando o Senhor nos tirou do mundo, o Senhor fez de nós um novo homem. Segue-se o processo de edificação. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas da velha já se passaram, eis que tudo se fez novo. Velho homem, o vaso que se quebrou, novo homem, o Senhor fez do mesmo barro um novo vaso. Entenda isso é muito profundo. Amém? E segue-se o processo de crescimento e amadurecimento. Então, é por isso que ele usa essa linguagem, que nós somos o vaso. Mas observe o que esse vaso passa. Passa tribulações,
angústias, às vezes tem coisas que a gente fica perplexo, a gente fica abismado de coisas que acontecem com a gente, e a gente fica sem compreender. Angústias são muitas, amém? Mas a gente não fica desanimados, mas não desanimado, perplexo, mas não desanimado. Perseguido, o que o crente passa? Muita perseguição. Mas não desamparado, apesar de haver as perseguições, o que o Senhor traz nessa mensagem é que nós não estamos desamparados, ou seja, nós estamos sendo perseguidos, mas existe alguém conosco, existe uma pessoa conosco. Quem é? O Senhor Jesus prometeu, quando ressuscitou em Mateus capítulo 28, a partir do versículo 19, quando ele ressuscita, é-me dado todo o poder nos céus e na terra, e de fazer discípulo, por todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar tudo aquilo que eu tenho ensinado, e eis que eu estou convosco para sempre, até a consumação do século. Amém. Então, nós temos que ter a convicção de que o Senhor está conosco. Apesar de toda a luta que nós estamos passando, que você está passando, o Senhor está dizendo através dessa mensagem, você não está desamparada. Tá? Mas o que está acontecendo? Você precisa, eu preciso, os verdadeiros cristãos, eles precisam entender o que nós lemos lá no capítulo 16, o versículo 33. Tenho-vos dito isso, ou seja, o Senhor está antecipando, diz, olha, vocês vão passar muita luta, vocês vão ter aflição, e é impossível isso não acontecer, porque há uma necessidade de que essas coisas aconteçam. Que coisa, Marcelo? As aflições, as angústias, e às vezes até a espada vem sobre nossa vida, como sabemos, na igreja primitiva. Tiago foi morto no começo do seu ministério da espada. Pedro foi preso para ser morto no dia seguinte. Nós sabemos que a igreja primitiva sofreu demais pelo Império Romano. Foram trucidados dentro das arenas, serviu de espetáculo. Muitos cristãos sendo crucificados, mortos de todo tipo de morte. Então o Senhor estava antevindo, preparando aqui aquilo que ia acontecer e que se seguiria acontecendo. E como vai seguir até a vinda de Jesus, o arrebatamento e a regeneração de todas as coisas. Então, isso não tem como não acontecer. Não tem como você ficar isento de luta. A luta ela é necessária. Mas qual é a pergunta que se fica? Qual é o objetivo? Por que é necessário nós passar por tudo isso? Nós temos que sentir o que Jesus sentiu. O verso 10 e 11 ele fala, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo. Esse corpo físico, Paulo está dizendo, é necessário nós sentir na nossa estrutura física, no nosso ser, o que Jesus sentiu. Jesus, ele se fez homem. O verbo de Deus se fez homem, uma pessoa como eu e você. Ele sofreu tudo que a gente sofre, porque haveria necessidade, como ele sendo o remidor e o libertador do homem. É por isso que ele se fez homem, para poder resgatar o homem, tinha que ser um homem. Amém? Tinha que ser um homem. Deus, como espírito, não podia resgatar o homem. Então Deus se faz homem na pessoa de Jesus Cristo. Cristo, o verbo de Deus, é gerado. Um corpo é gerado no ventre de Maria. É introduzido uma semente no óvulo de Maria, pelo próprio Deus, por intermédio do seu Espírito, e nasce, é gerado a semente perfeita, que é o homem perfeito, Jesus Cristo. Só que Jesus sentia tudo que eu sinto, que você sente. Ele sabe o que você sente. Ele sabe as nossas angústias. Por que ele sabe, Marcelo? Porque ele viveu isso. Ele viveu. Ele sabe quando você está triste, ele sente a mesma coisa. Quando você está desesperado, ele sente o desespero. Quando nós queremos tomar atitudes precipitadas por causa da pressão, dos problemas, ele sente tudo isso agora ao lado do Pai. Porque antes ele viveu como eu e você. Você está entendendo quando a Bíblia diz, no capítulo 12 de Romanos, para nós chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram? Você sabe por que a Bíblia está dizendo isso? Porque alguém viveu isso. Esse alguém é Jesus. Jesus se alegrou com os que se alegravam. Mas Jesus chorava com os que choravam. Por quê? Porque nós temos que entender isso.
Nós, pela nossa natureza, a nossa natureza ela é pecaminosa e é voltada sempre para o nosso bem-estar e deixar as outras pessoas em segundo plano. Um exemplo. Nós temos dentro de nós desejos pecaminosos que desagradam a Deus em todo o tempo. Às vezes nós tivermos algo que dá para repartir para outros. Nós temos aí uma quantidade de comida, um exemplo, mas talvez dá para repartir para outros aquela quantidade. Mas o homem, na sua natureza egoísta, sem Cristo, ele vai pegar aquilo e vai se alimentar ele mesmo, vai comer tudo e não vai dividir para outro. Por quê? Porque não é da natureza do homem se colocar no lugar do próximo. Porque a natureza do homem, um dos pecados, dos muitos pecados que tem no homem, é o pecado do egoísmo. O pecado do egoísmo é de pensar só em si. Então quem pensa só em si não vai se colocar no lugar do próximo. Você está entendendo o que a Bíblia está dizendo? Então é isso. Jesus ele se fez homem para ele poder sentir o que o homem sentia, para ele poder se colocar, se compadecer através daquela dor e daquele sofrimento daquelas pessoas, que somos nós. Amém? A mesma coisa é os cristãos em Cristo Jesus, nascido porque a natureza de Deus está nestes, por intermédio do Espírito. Então, quando isso acontece, nós nos colocamos no lugar do nosso próximo. Então, há uma necessidade de nós sentir o que Jesus passou. Na nossa estrutura física, muitas vezes dor, tristeza, angústia, e tudo isso vem por muitos problemas do cotidiano que vai sendo gerado dia por dia, pois não podemos ficar imunes a isso, pois estamos num mundo inconstante, um mundo de pecado. Assim como os ímpios vivem as suas dificuldades, os servos de Deus viverão também. No entanto, a diferença é que Cristo está conosco e não com eles ainda. Certo? Então, nós temos que sentir na pele o que Jesus sentiu. Se não fosse assim, seria fácil. É fácil nós pregar o evangelho que a gente não vive ele. Esse ponto é um ponto que precisa ser entendido. Tem muitas pessoas que entendem que viver o evangelho é ler a Bíblia e começar a obedecer. Obviamente que começa por aí. São os primeiros passos. Tá? Ler para você saber as promessas de Deus contido dentro das Escrituras. E depois aplicar nas nossas vidas, ou seja, praticar aquilo que a Bíblia nos ensina. Pois bem, só que o praticar, esse praticar, ele vem no sentido de viver. Esse praticar vem no sentido de você sentir. Esse praticar vem no sentido de você passar por dores, passar por percas, ser privado de muitas coisas que você almejaria para a sua vida, no entanto, você no momento não é possível. Então isso é viver a palavra de Deus. Você vai viver na prática o que Jesus viveu. E isso vai gerar dor, sofrimento, angústia, que muitas vezes nos leva a desistir. Mas nós vamos chegar no objetivo principal dessa mensagem. Por que tudo isso é necessário? Por que eu tenho que passar por tudo isso? Quando nós voltamos aqui, eu vos dito isso. Ou seja, Jesus nos ensina que nós vamos passar. Ok? Para quem imitem as pais. A tribulação e as perseguições, elas surgirão naturalmente, por causa do reino que está na nossa vida. Você lembra da parábola do semeador, que Jesus fala que quando a gente recebe a semente, vem tribulação e perseguição por causa da palavra que está sobre a vida daquele solo. Uma referência ao servo de Deus que recebe a palavra. Então, há um conflito. Se gera um conflito de imediato para aqueles que estão adentrando por essa porta, que é Jesus, e ele viver e passando a viver uma nova vida em Cristo Jesus. De imediato, a pessoa não pode entender que entrou no estado de gozo e só de alegria, mas a pessoa tem que entender que nesse momento, onde ouvir a palavra,
a palavra entrou na minha vida, me restaurou, eu passei a ser uma nova criatura. A pessoa tem que entender que ela tem que agora tomar sobre si a armadura de Deus. Porque entrou no nível espiritual e nesse nível há um conflito direto, todos os dias, em todo o tempo. Então nós precisamos entender isso e a partir desse entendimento tomar sobre nós e usar a armadura de Deus, porque a gente não pode ficar com o braço cruzado, acomodado, achando que está tudo bem, que as vitórias virão, que não terá mais problemas, porque Jesus, o solucionador de todos os problemas, agora está comigo. Isso é um pensamento de muitos, mas é um pensamento equivocado e muito distante dos ensinamentos de Jesus. Amém? Então entenda isso. Nós entramos numa dimensão de conflito. Então nessa caminhada, entramos pela porta, agora seguimos o caminho estreito, é um caminho de renúncia da nossa própria natureza para poder usufruir deste poder e autoridade e graça do Senhor para que possamos ser capacitados e habilitados com o propósito de nós chegar no alvo maior. Marcelo, qual é o alvo maior? Cristo morreu para algo específico. Cristo morreu para redimir a humanidade, restaurar todas as coisas à forma, ao princípio, trazendo a eternidade ao homem novamente, aquilo que foi usurpado por Satanás, levando o homem a desobedecer a Deus, e assim nós vivemos esse estado de miséria que a gente vê no mundo. Então o plano de Deus é restaurar o homem como era ao princípio. Jesus veio buscar e resgatar o homem para viver a sua vida plena com Deus como era no princípio. Esse é o propósito do Evangelho. Não existe outro propósito. As demais coisas elas serão acrescentadas, referindo-se às nossas necessidades do cotidiano. Então, entendendo isso, nós não vamos se prender às coisas físicas e terrenas e momentâneas. Nós vamos se prender mais na dimensão do espírito, porque nós somos uma nova criatura, a nossa mente tem que estar lá, o nosso coração tem que estar lá em Cristo Jesus, uma vez que Cristo está em nós mediante o seu espírito. Então nós buscamos algo maior, nós buscamos a redenção, a eternidade, mas para isso, como está escrito em Mateus 24, versículo 12, se não me falha a memória, aquele que perseverar até o fim. Há uma necessidade de perseverar e não até um meio, mas até o fim da nossa trajetória. E o fim é quando o Senhor nos recolher, ou quando aconteceu o arrebatamento da igreja. Então, é o fim para nós, porque nós passamos desse plano para o plano eterno. E ali entra o estado de gozo, de eternidade. O sofrimento passou, ficou para trás. Mas para isso precisamos perseverar. Mas dentro do tempo que nós precisamos perseverar, surgirão tudo isso. As guerras, a dificuldade, as enfermidades, as doenças, as privações, as percas de entes queridos, as percas de relacionamento. Muitas situações são geradas todos os dias. E na vida daqueles que servem a Deus fielmente, essas coisas são mais intensas. Por quê? Por causa do conflito na dimensão espiritual. Pois existe um reino nesse momento que conflita contra a sua vida, que traça planos e objetivos para destruir a sua vida, a sua casa, e com o propósito e a visão de levar o homem para longe de Jesus. Porque o propósito do reino das trevas é impedir que o homem venha ao conhecimento dessa verdade e seja assim abençoado através da obra de Jesus e sejam salvos e assim possa alcançar a eternidade. Esse é o propósito maligno e constante do reino das trevas. Amém? A meio a tudo isso, Jesus disse, em mim tem a paz. Essa paz é uma paz que não é condicional ao que nós vivemos. Se o momento está difícil para nós, se estão passando algumas adversidades dentro do relacionamento, do casamento, eu não sei qual área da sua vida, qual área da nossa vida, independente de qual área seja, nós estamos passando lutas, nós temos que entender isso como um conflito espiritual. Nós temos que compreender a nossa posição diante de Deus, como servo e servo de Deus, que há um conflito que, mediante toda essa situação, mesmo doendo em nós, na nossa alma, muitas vezes cheia de tristeza, de angústia, muitas vezes vindo o pensamento de que a gente não vai conseguir, porque vem os pensamentos de que não vou conseguir, fica distante as promessas de Deus para a nossa vida, diante dos conflitos. A gente começa a ver muitas vezes
barreiras gigantes, intransponíveis, através dessa adversidade que surge no cotidiano, sendo a adversidade uma porta que se fechou, sendo a adversidade de uma enfermidade, sendo a adversidade de perseguição espiritual ministerial, por pessoas, amizades, situações financeiras, tudo isso falando das coisas que a gente precisa e necessita enquanto estivermos nesta terra. Mas mediante tudo isso, ele disse, em mim vocês vão ter paz. No mundo, tenho-vos dito isso, ou seja, o Senhor nos ensinou que nós iria passar, mas ele traz o consolo para que em mim tenha as paz. Tenho-vos dito isso para que em mim tenha paz. Jesus avisou que eu ia passar, mas que mesmo eu passando, eu encontraria conforto nele. Porque a paz é um estado onde você se mantém na presença de Deus. Essa paz é uma paz que mesmo diante da tribulação, da angústia, você sente prazer em permanecer no Senhor. Essa paz é uma paz que você permanece confiante no Senhor. Essa paz é uma paz que faz com que você continue orando e jejuando, pregando e ministrando, porque você entende que isso é passageiro e que faz parte, porque Jesus ensinou isso. E você sente isso, essa paz no teu íntimo, no teu interior. Sinta paz. Sinta essa paz no teu interior, que é uma paz proveniente do Senhor Jesus, mediante a ação do seu Espírito dentro desta casa. Essa paz que ele está falando. A paz do mundo é condicional que tem. Exemplo, muitos que perdem riquezas, bens materiais, terminam se suicidando. Por quê? Porque a sua paz e a sua alegria, o seu conforto estava no bem material. Não tinha paz de Deus, mas o servo de Deus não. O servo de Deus, ele encontra conforto e paz e consolo, porque o Espírito Santo, um dos atributos dele é consolar, mesmo estando debaixo de perseguição, tribulação, dificuldades, problemas, necessidade do cotidiano dentro de casa, falta do alimento, o celeiro vazio. Nós passamos tudo isso em algum momento da nossa vida, pois é necessário passar por isso e nós vamos entender o porquê. Amém? Então ele está dizendo, eu tenho paz, vai ter paz. No mundo tereis aflição, vai ter aflição. No capítulo 16, olha só o que está escrito. O versículo 1 e 2, tenho-vos dito estas coisas, para que não vos escandalizeis. Verso 2, onde eu quero chegar. Expulsar-vos-ão da sinagoga, vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar, cuidará fazer um serviço a Deus. Quantos crentes têm sido mortos desde a ascensão de Jesus? Desde o começo da igreja. Quantos foram mortos cumprindo aqui e neste momento muitos estão morrendo, testemunhando a sua fé com sangue. Em muitos países que não pode mais pregar a palavra, perseguições intensas e terríveis estão acontecendo. Isso é cumprindo esta palavra. Muitos dos servos do Senhor Jesus na igreja primitiva, como desde então até o nosso momento, foram perseguidos, estão sendo perseguidos e hão de ser perseguidos muitas vezes até a morte. Por outras religiões que se levantaram, vão se levantar e hão de se levantar num futuro breve, perseguirão o povo de Deus, cuidando fazer a vontade de Deus. Existem religiões que perseguem o povo de Deus, acreditando que matando os crentes estão fazendo a vontade de Deus. Por exemplo, na Bíblia nós temos Saulo. Saulo perseguia, matou, participou da morte de servo de Deus, porque ele entendia que era uma seita e que ele que estava certo. Mas, no entanto, ele era um homem cego que estava em treva e não entendia a verdade. Não é diferente daqueles que perseguem o povo de Deus até então. Mas Deus se revelou para ele e ele se tornou um grande missionário, conhecendo a verdade, pois a Bíblia diz, conhecereis a verdade e ela vai libertar. Através dessa manifestação dessa verdade, que é Jesus, o homem é liberto. Então observe que o Senhor está falando aqui, preparando os discípulos de tamanha perseguição. E logo na igreja primitiva, no início dos seus ministérios, como já falei anteriormente, nós vemos Estevão sendo apedrejado. O irmão Tiago sendo cortado o pescoço à espada, Estevão sendo apedrejado, Pedro sendo preso, e uma perseguição terrível em Atos capítulo 8. Então, tudo que você está passando, não se escandalize, porque isso é necessário. Por que é necessário, Marcelo? Quero ler mais um texto aqui.
Para nós entender o porquê que é necessário. Capítulo 5, versículo 11 e 12, está escrito assim de Mateus: Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Verso 12: exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. O nosso galardão são os presentes que receberemos, né, que não é a mesma coisa que a salvação. Salvação é uma coisa, mas aqueles que perseverar, mesmo diante das dificuldades, das perseguições, como foi os antigos, pois Jesus está falando disso, olha, os antigos também padeceram perseguições, eles sofreram também por causa do meu nome. Então, isso é motivo de você se alegrar. Olha só o que Jesus está falando. Se alegre. Marcelo, eu tenho que me alegrar por causa das lutas que eu estou vivendo. Se essas lutas é por causa do amor de Jesus, se alegre. Porque tem luta que é por causa de pecado e desobediência. Mas eu não estou falando desse tipo de luta. Eu estou falando da luta por fazer a vontade de Deus, por ser fiel a Deus. Porque existem essas duas dimensões de luta. Lutas que nós atraímos para a nossa vida através da desobediência ao Senhor. Mas lutas que vêm sobre a nossa vida para cumprir um objetivo, um propósito e nos ensinar princípios para que nós possamos conhecer e ter uma vida mais íntima com o Senhor. Então é importante entender isso. Tem dois grupos de pessoas neste momento. Um grupo está passando luta e perseguições por causa de desobediência, pecado não confessado. Outro grupo está passando luta e perseguições por causa da fidelidade. E essa luta e perseguição que Deus permite é para nos mostrar algo maior, para que nós possamos ser limpos. Observe que o Senhor fala em João 15, aquele que dá fruto, a limpa para que dê mais fruto. Essa limpeza vem através de como? De situações, de perseguições, de problemas para a gente resolver, de situações que nós somos colocados para poder ser gerados em nós, produzido em nós, os frutos do Espírito. Amém? Então, é importante nós entender esses princípios. Ok? Então o Senhor Jesus, ele diz: exultai, alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu. Você vai receber galardão. Se alegre. É difícil, sim. Nós ficamos tristes? Ficamos, mas não permaneça triste. A tristeza, ela faz parte da nossa natureza humana. Mas o problema não é ficar triste, o problema é permanecer triste. Ficar triste faz parte da nossa natureza humana, repito, mas entenda que o que está sobre a sua vida é maior do que o que está no mundo. E aquele é o que te fortalece, que é Jesus. E segue dizendo, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Jesus está dizendo, não são só vocês que passaram isso e vão passar. Outros também passaram. Passaram as mesmas coisas, mas se alegrem, porque essa situação que você está vivendo por causa de me amar, estou te perseguindo, mentindo, estou falando mal de você, porque você faz a minha vontade, é fiel a mim, porque o espírito da mentira está atuando na vida de outros que não conhecem a verdade de Deus. Assim, colocando nas suas mentes o desejo, né, de perseguir, de destruir os servos de Deus, lembrando que a nossa luta é espiritual e não carnal, com pessoas. Então nós precisamos entender esses princípios, estamos no conflito espiritual. Voltando para lá, vamos voltar, olha só, vamos voltar para Filipenses, ok? Para nós encerrarmos aqui e entender por que é necessário. Por que é necessário as lutas? Por que é necessário eu passar por tudo isso? Por que eu tenho que passar por tanta aflição? Por que Jesus não me ajuda? Por que Jesus não me tira disso? Por que eu tenho que passar por esse deserto? Não é assim? Muitas vezes nós questionamos. A bênção não chega, Deus prometeu, nada acontece, é só luta, é só perseguição, perseguição de B, perseguição no trabalho. Tudo isso tem uma finalidade para maior intimidade. Guarde isso. Tudo relacionado a perseguições, a lutas, a dificuldades que passamos por amar a Jesus, tá bom? Por amar a Jesus, por ser fiel a Jesus, tem um propósito e um objetivo. Ok? Vamos ler o texto novamente tão conhecido da igreja. Filipenses capítulo 4. O versículo 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Observe que Paulo, inspirado pelo Espírito de Deus, escreve esse texto
depois que ele traz algumas coisas que é muito importante a gente entender que ele passou. Paulo está relatando pelo Espírito aqui as suas experiências, aquilo que ele aprendeu na sua trajetória até esse presente momento onde foi escrita essa carta. Então é importante nós entender essas coisas. É importante você entender o motivo dessa luta. Esse desgaste. Muitas vezes a gente não tem força para nada, nem para orar, só para chorar. Muitas vezes a gente não sente mais vontade de orar, mas de repente vem uma vontade de orar. Tudo isso são conflitos interno dentro de nós, emoções atribuladas, sentimentos atribulados, a nossa alma perturbada. Ó, minha alma, por que te perturba? É o salmista falando pelo Espírito com a sua própria alma, o seu mais íntimo do seu ser. A sua alma estava atribulada, angustiada, desesperada. O motivo? Lutas, perseguições, inimigos se levantando. Observe. Ele fala no verso 11, não digo isso, verso 11, não digo isto por necessidade, porque aprendi a contentar-me com o que tenho. A gente tem que aprender a se contentar com o que a gente tem. E isso está relacionado a tudo. Financeiro, a nossa vida espiritual, relacionamento, familiares, amizades, ou bens, tudo. Nós temos que contentar com o que temos. Paulo está falando aqui de providência, alimento, pois a igreja enviou para ele uma providência. Paulo passou fome. Teve um momento que ele não tinha um pão para comer. Teve um momento que ele veio quase a óbito, como eu falei anteriormente. Mas se levantou, bateu o pó e continuou. Continuou a trajetória. Há uma necessidade de nós levantar. Bateu o pó da queda, caiu, levanta. Porque o Senhor, ele é com justo, ele levanta todos aqueles que são justos. Porque não é só o injusto que cai, o justo cai também. Mas o justo, quando ele cai, por ser justo, ou seja, servir a Cristo, ser justificado em Cristo e ter uma vida com o Senhor, isso não significa que a gente não vai cair, passar luta e provação. Mas quando cai, o Senhor o ergue. A mão do Senhor o levanta novamente. Paulo está no cárcere, apanhando, mas estava louvando. E através do louvor, numa circunstância onde a gente não quer louvar, através do louvor e daquela situação, onde é a situação, para nós que nos limita, nos barra e nos impede, muitas vezes nos leva a murmurar e questionar a Deus o porquê daquele tipo de luta. Mas observe que ele mesmo apanhando e amarrado num tronco, não questionou. O que aprendemos com isso? Que mesmo diante das lutas, das dificuldades, das necessidades, das privações, nada está dando certo, nós devemos continuar louvando, pois através disso manifestará da glória de Deus. Observe que os alicerces foram desestruturados pela presença de Deus, porque o louvor foi trazido da alma de uma situação de morte, de muito sofrimento, onde nós falamos com a nossa atitude que não importa. Mais ou menos isso Paulo estava falando, não importa o que eu estou passando por amor a Jesus, mas vou continuar louvando, vou continuar adorando, vou continuar reverenciando, vou continuar pregando, vou continuar louvando, vou continuar indo para o ciclo de oração, vou continuar indo para a igreja, vou permanecer no Senhor. Está tudo dando errado, mas vou permanecer. É nesses momentos que nós conhecemos o poder de Deus. Nós precisamos conhecer o nosso Senhor. Nós precisamos conhecer o Senhor, que nós professamos a fé nele. E a única maneira de nós conhecermos ao Senhor é através de aflições, dificuldade, às vezes quase a morte. Amém? Através de tentações, através de tudo isso que nós estamos meditando aqui. Observe que Paulo, ele fala, tudo posso naquele que me fortalece. Mas antes dele trazer essa revelação pelo Espírito, antes ele teve que viver várias experiências de sofrimento, perseguições, muitas lutas, necessidade, passando
privações, muitas vezes tendo só um pouquinho, outras vezes tendo mais. Quantas vezes a gente está assim dentro da nossa casa, por ser um servo e uma serva fiel. Deus nos prova no pão, sim, Deus provou o povo no pão, no deserto. Deus permite situações, a escassez. Deus permite a porta fechar, porque Deus é o que fecha, Deus é o que abre. Ele tem todo o poder e toda a autoridade sobre os céus e terra. Então ele vai fazendo essas coisas para nos ensinar a ter esse relacionamento com ele, para que quando ele se manifestar nas nossas vidas, no meio dessas experiências, nós possamos ter conhecimento da grandeza e do poder que ele exerce e opera na vida daqueles que passam por tudo isso, mas não negam Jesus. Por quê? Porque para nós passar por muitas aflições e não negar Jesus é porque amamos Jesus. Observe que muitos não suportam. Por que não suportam? Porque não amam Jesus. O coração ainda estava cheio das coisas da terra. Mas quando nós entendemos essa plenitude da vontade de Deus para a nossa vida e que nós devemos amá-lo, e esse amor não é um amor proveniente do homem, mas é um amor proveniente do próprio Deus, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Esse amor, através de Jesus, foi derramado em nós pelo Espírito Santo. Romanos capítulo 5, versículo 5, porque o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo seu Espírito Santo. Então, quando o amor está incestado dentro de nós por essa presença do Pai e do Filho, mediante o seu Espírito em nós, nós somos capacitados e habilitados a amar a Deus pelo aquilo que Deus é, não pelo aquilo que Ele possa nos dar. As promessas de Deus são feitas na nossa vida, mas nós não podemos ser impulsionados somente pelas promessas terrenas. Se nós estamos sendo impulsionados e buscando a Deus somente pelo casamento, somente pelo emprego, somente pela bênção terrena, estamos equivocados relacionados ao Evangelho de Cristo. A nossa mente e o nosso coração está nas riquezas da terra, aprisionados às coisas deste mundo, ainda não entendemos o verdadeiro Evangelho. Então, as lutas e as provações vêm para nos mostrar para nós, para nos revelar para nós onde está verdadeiramente o nosso coração. Se de fato nós estamos amando ao Senhor, existe um amor puro, genuíno dentro de nós pelo Senhor, se houve uma conversão genuína e nós entendemos a obra de Jesus, nós vamos permanecer por amar, porque diante das dificuldades, onde tudo é tirado de nós, onde tudo é arrancado de nós, nós ficamos numa situação onde a gente não tem nada, onde nós somos privados de tudo, mas a gente está ali adorando pelo Espírito, pois essa capacidade vem do Senhor para a nossa vida. É aí que nós entendemos que nós estamos estruturados, é aí que nós entendemos que nós estamos enraizados, que nós não somos como uma casa construída sem alicerce, mas o inverso, ao contrário, somos uma casa que está alicerçada numa estrutura, num fundamento, ou seja, nós estamos edificados sobre a palavra. Eu li a palavra, entendi a palavra, eu aplico a palavra, eu vivo a palavra. As lutas vêm, os sentimentos, o desejo de pecar vem, as vontades do mundo ainda querem surgir dentro de nós, mas pelo fato de eu entender e ter entendido a obra de Jesus na minha vida, eu vou guerrear, mesmo que eu só chore, mas o Senhor vai me confortar. Eu vou buscar, eu vou orar. Senhor, desvia de mim esse desejo, desvia de mim essa fraqueza. Estou fraco, estou desanimado, Senhor, mas o Senhor venceu. Aleluia, o Senhor me comprou com teu sangue, eu sou valioso para o Senhor. Meus pensamentos dizem que eu sou desprezível, meus pensamentos dizem que para mim não tem mais jeito, porque em momentos difíceis, tudo isso vem na nossa mente, uma retaliação, um ataque espiritual, de que nós não prestamos, que não tem mais jeito para minha casa, para o seu filho, para o seu esposo. Tem, Deus está dizendo, tem, toda essa luta eu estou te edificando, eu estou te alicerçando, eu estou colocando você sobre o fundamento, para você entender o que é a obra do Calvário, para você entender o que é a obra de Jesus, com profundidade, com plenitude, aleluia, da boa e perfeita vontade de Deus. Posso tudo naquele que me fortalece, mas eu vou entender isso somente vivendo a vida de gozo. Não vamos entender desta forma, não vamos. Nós vamos entender esta palavra quando nós passar por tudo isso que está escrito aqui. Aleluia! Observe o que o próprio ainda fala aqui no capítulo 3. Já estou aqui encerrando, para a glória de Deus, o capítulo 3 de 2 Timóteo. Olha só o que está escrito. A partir do verso 10, olha só. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção.
intenso na presença de Deus. O que é, Marcelo? O que é uma pessoa intensa? Fervorosa, fervoroso. A intensidade, essa palavra aqui ela é muito profunda. Paulo está falando o modo que nós temos que viver, falando para um novo pastor, um novo convertido, Timóteo. Ele fala, tu, porém, tens seguido a minha doutrina. Qual era a doutrina de Paulo? O verdadeiro evangelho. Ele ensinou a Timóteo, ele se fundou as igrejas com o verdadeiro evangelho. Modo de viver. Ou seja, o viver está relacionado ao nosso cotidiano. As dificuldades e as coisas boas também. Há tudo relacionado a este momento que vivemos aqui na Terra. Modo de viver, intenção. Você lembra que Jesus, quando foi para o Getsemane chorar e orar depois da ceia, porque era chegado o momento de ser preso, ser açoitado e crucificado e morrer por nós? Jesus ele vai orar no Monte das Oliveiras juntamente aos seus discípulos e ele chega lá e diz, olha, fica comigo e vigiai comigo, porque a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Está escrito em Mateus capítulo 26. Amém? Se não me engano, também nessa versão que eu estou falando, no capítulo 22 de Lucas, que fala de uma maneira mais intensa. No capítulo 22 de Lucas, ali no Monte das Oliveiras, Jesus ele se destaca um pouco dos discípulos. O discípulo fica ali, ele pede, vigia comigo, e ele sai para orar. Os discípulos estavam tristes, chorando, porque Jesus tinha falado que era necessário ele morrer, porque até então ele não entendia ainda a obra com plenitude, com mais ampliação daquilo que Jesus ensinou para ele durante 3 anos, porque haveria a necessidade de Jesus cumprir uma etapa para melhor eles entender a obra de Jesus. Então eles estão muito tristes, já choraram, participaram da ceia, e eles eram muito amigos do Senhor Jesus, então viveu com ele, andou com ele nos momentos bons e nos momentos difíceis. Aprendeu no relacionamento, na comunhão, a se doer pelo Senhor. E por isso que eles se tornaram grandes homens na presença do Senhor, nem todos, mas 11 deles viveram uma vida diferenciada por conviver pessoalmente com o Senhor Jesus. A Bíblia diz que Jesus ele vai orar à distância. E ele começa a orar. Ele começa a orar, Pai, se é possível, passa de mim este cálice, todavia, não seja feito como eu quero, mas como tu queres. A Bíblia diz que um anjo desce e conforta Jesus. E quando o anjo está confortando Jesus, a Bíblia diz que ele começa a chorar muito, a se angustiar muito, por causa do conforto. A palavra não fala qual é o tipo de palavra que o anjo falou para ele, mas quando fala de confortar, é confortar em um momento que a gente está desconfortável. E o momento de Jesus é um momento de angústia, Jesus homem. Porque ele vai ser preso, açoitado, Jesus homem, que sentia dor, que sangrava, que sentia tristeza. Não somente Jesus, Deus, mas Jesus, a pessoa homem. Então, a Bíblia diz que depois que ele é confortado, a angústia aumenta. Mas um ponto interessante, um dos pontos muito interessantes é que o texto diz que ele orava mais intensamente. Ele orava mais intensamente. Intenção, a luta está consumindo a gente. A dificuldade é grande, a nossa mente muitas vezes está atacada por tantos pensamentos negativos e destrutivos relacionados aos problemas que nós estamos vivendo, que a gente muitas vezes acredita que não vai acontecer, que acabou, que não tem mais jeito para a gente, o problema é muito grande, a enfermidade, o médico não falou que não tem mais jeito, o filho que está preso, o filho que está nas drogas, não tem problema. A mente nossa muitas vezes é atacada por causa dos problemas, porque a nossa mente ela é induzida a pensar de modo diferente através dos cenários do cotidiano. Quando o cenário é bom, a nossa mente tende a pensar só nas coisas boas. Quando o cenário é oposto, é um cenário de dificuldade, de necessidade, de luta, que parece que não passa, o tempo passa, anos e anos, e a dificuldade continua. A nossa mente tende a pender por este lado, entendendo que parece que não vai passar, acabou. E sem contar os ataques, que são a tentação externa, porque existe a tentação interna, que é a nossa própria natureza, pois o pecado está em nós, e nós tendemos sempre a fazer a vontade da nossa natureza. Ainda por cima existe a tentação externa, que é o ataque do diabo em cima da nossa fraqueza, usando do momento de fragilidade humana diante das adversidades que a gente vive para destruir a nossa vida, intensificando um sentimento que já está em nós, intensificando um pensamento de derrota que já está em nós. Nós sofremos ataque interno e ataque externo, mas tudo isso nós podemos vencer pela palavra, como Jesus venceu.
Amém? Modo de viver em tensão, espírito fervoroso, continue fervoroso na oração, buscando, acreditando. Fé, longanimidade, amor, paciência, amar o próximo como a ti mesmo. Longanimidade, que é a paciência, uma paciência que nos habilita a esperar o tempo de Deus. Essa paciência, Paulo não está falando de algo natural. São atributos que são gerados em nós mediante a presença do Espírito de Deus dentro das dificuldades. Você lembra que as perseguições e as tribulações, elas geram paciência em nós, capítulo 5, versículo 5 de Romanos. As perseguições, as tribulações produzem em nós paciência, um dos atributos, um dos frutos do Espírito. Então, os frutos do Espírito que nos capacita a viver uma vida de intimidade com o Senhor são gerados mediante as provações, as dificuldades, não somente a gente pedindo e Deus derramando, não. Aquilo que nós pedimos em oração vai vir através de dificuldade. Você vai pedir paciência, Deus vai dar cenário para você e para mim, onde você vai ter que trabalhar a paciência no Senhor. O Senhor vai te colocar em lugares, no meio de pessoas, de problemas, que vai te tirar a paz, mas você vai ter que trabalhar no Senhor, orando, buscando a capacitação do Espírito para viver em paz dentro de um cenário de luta, de muita pressão. Nós vamos ser capacitados dentro da pressão. É dentro da pressão. Senhor, me ensina a perdoar. Como eu vou aprender a ser perdoado? É só orando, começa pela oração. Aí o Senhor vai criar situações serão geradas onde você vai ter que em algum momento perdoar alguém. Situação vão ser gerada onde você vai ter que perdoar alguém. Ora, eu peço ao Senhor para me dar um coração quebrantado e que tenha facilidade para perdoar. Mas para isso acontecer, vai ter que se gerar uma situação onde vai haver um conflito e separação de irmãos. E depois, dentro dessa situação, nós vamos aí, pela graça, produzir em nós, buscando em oração, Senhor, me ajuda a perdoar. Senhor, me ajuda, eu não consigo sozinho. A nossa natureza humana, ela é inclinada a pagar o mal com o mal, mas a natureza nova em Cristo Jesus estiver em nós, nos ensina, nos impulsiona a perdoar, a pagar o mal com o bem. Então, Deus gera a sua grandeza e os seus atributos dentro de nós diante da diversidade cotidiana. É por isso que é tão importante usar as aflições. É isso que Paulo está falando aqui. Amém? Segue o texto. Perseguições, o verso 11. Perseguições e aflições tais quais me antecederam em Antioquia e em Icônio, em Listra. Quantas perseguições sofri no Senhor e de todas me livrou. Então, quando ele fala, posso todas as coisas naquele que me fortalece, é por experiência. Não é porque não aconteceu nada na vida dele, aconteceu muitas coisas. Como nós acabamos de ler, perseguições em várias cidades que ele passou pregando. Na minha vida e na sua vida é a mesma coisa, nós passamos lutas. Talvez você está passando luta, perseguição. Mas se é por amar a Cristo, Paulo passou tudo isso por ser fiel a Deus. E o obstáculo vem porque há oposição espiritual. A oposição é espiritual. Contra a sua vida, para você não fluir, para você não romper, para você parar, se entristecer. Mas observe que ele teve uma experiência. Por quê? Porque dentro de tudo isso, o Senhor de tudo me livrou. E chegamos ao entendimento no versículo 12 de algo mais profundo. E também todos que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Não tem como fugir disso. Piamente é puramente, ou seja, aqueles que querem viver em Cristo, fielmente, ser fiel a Cristo, eles vão sofrer perseguições. Como que ele chega à conclusão disso? Porque até então o ministério dele tem sido um ministério de perseguição, de ausência de alimento. E por causa disso aprendeu a dia ter e a dia não ter. Tinha dia que tinha muito, tinha dia que não tinha nada. Tinha dia que tinha um pouquinho, tinha dia que tinha muito. E é assim a nossa vida, em Cristo Jesus. Vai ter momento que você não vai ter o suficiente, porque você vai querer mais, mas não vai ter. Mas dentro dessa situação, Deus está capacitando e trazendo um ensinamento muito profundo. Nos capacitando a viver diante de qualquer adversidade e não parar e não retroceder, permanecer diante de tudo isso. Pois a nossa tendência é parar diante das dificuldades. A nossa tendência é parar quando vem o problema. A nossa tendência é parar quando surge tudo isso
que faz parte da nossa vivência, faz parte da vida do homem. E principalmente os verdadeiros cristãos que sofrem um conflito espiritual constantemente. Então isso vai trazer para nós um peso espiritual, bagagem, amadurecimento espiritual de discernir o que é certo do que é errado, nos levando a entender o motivo e o porquê que estamos passando tudo isso. Por que eu estou passando tudo isso? Por ser fiel ao Senhor? Por que eu estou passando por tudo isso? O diabo está lutando contra a minha vida? Existem oposições? Uma guerra na dimensão do espírito que se manifesta na terra através da vida de pessoas. Então nós entendemos essas coisas através de experiências. Experiências. Tudo que você está passando é necessário. Para a gente terminar, verso 12 eu vou ler. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Estar abatido é ter pouco. E depois ele fala, mas também eu aprendi a ter abundância. Primeiro vem o abatimento, ou seja, o pouco. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Observe que antes de vir a abundância, vem um abatimento, a necessidade. Em toda maneira, em todas as coisas. Capacitação. Para que serviu toda essa guerra? Por amor a Jesus. Para que? Qual é o objetivo? Por que Deus permite? Aprendizado. A pessoa está instruída a viver e a passar por problema, seja ele qual for, por amar a Jesus. O amor a Jesus é maior do que qualquer outra coisa na terra, ao ponto de qualquer dificuldade e problemas não me barrar mais, não me parar mais, porque o amor que arde dentro de mim por Jesus, por ver a glória dele se revelando na minha vida através e dentro dessas dificuldades, porque o Senhor se revela quando há necessidade. Exemplo, para o Senhor Jesus ressuscitar Lázaro, haveria uma necessidade de ele estar morto? Para o Senhor Jesus abrir uma porta, há uma necessidade da porta estar fechada? Para o Senhor Jesus curar alguém, há uma necessidade de alguém estar enfermo. Então, observe e entenda que para o Senhor se manifestar nas nossas vidas, com a sua glória e seu poder, nos dando a entender que Ele tem um poder infinito, que Ele manda e desmanda, Ele faz como quer, há necessidade de haver na nossa vida problemas, dificuldades, situações onde o Senhor vê e vem solucionar esses problemas quando chega a um estado que a gente não alcança mais, que não tem mais jeito para nós, onde a nossa mão, onde a gente já tentou de todas as maneiras resolver esse problema e a gente não conseguiu. Então tem situações que só Deus pode fazer. Então o Senhor vem e nos livra. O Senhor vem e abençoa. O Senhor vem e abre a porta. O Senhor vem e ressuscita. O Senhor vem e liberta o menino, liberta a filha, liberta o esposo, levanta o ministério, levanta a gente espiritualmente. Então nós vivemos, passando a viver a realidade manifestada nas bênçãos materiais na nossa vida. A glória de Deus se revela diante daquela circunstância de terrível, de sofrimento, de perca, de angústia, de tudo que a gente está passando. De repente a mão dele vem e muda tudo no piscar de olhos. E com isso nós temos uma experiência que é o que Paulo fala: posso todas as coisas naquele que me fortalece. O que nos fortalece? O Senhor. Para quê? Para suportar todas as coisas. Ele está falando daquilo que ele viveu. Então tudo isso que nós estamos passando, que você está passando, é necessário. Porque o Senhor está te dando a oportunidade de você conhecer a grandeza dele. Deus vai se manifestar. Deus vai manifestar a sua graça nessa situação aí. Deus vai revelar o seu poder transformador e que muda de um piscar de olho todo o cenário e toda a situação, e o nome do Senhor será louvado, e você vai chegar você vai contar disso: nossa, eu passei por isso, eu passei por aquilo, eu sofri isso tantos anos, mas Deus entrou na minha causa. Deus mudou a minha história. Deus mudou o meu filho. Deus mudou o meu esposo. Sim, Deus mudou a minha realidade. Mas você vivenciou tudo isso. Padeceu perseguições, necessidades, privações, enfermidade, calúnia, perseguição espiritual e ministerial. Tudo você passou. Mas quando o Senhor se manifesta trazendo para nós uma experiência de todas as aflições, como Paulo falou, o Senhor me livrou. Ou seja, o Senhor está comigo,
está com você dentro da aflição. E por que o Senhor não tira a aflição, Marcelo? Marcelo, por que o Senhor, Ele deixa eu passar tudo isso? Repito, é necessário. É necessário para que você e para que eu conheçamos o Senhor que nós servimos. O seu poder de transformar, de mudar. E esse poder que quando nós estamos fracos, porque o mundo espiritual é o inverso. Tem momentos que nós estamos fracos demais. Quero ler um texto, 12, verso 10, 2 Coríntios. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, primeiro, nas injúrias, segundo, nas necessidades, terceiro, nas perseguições, quarto, nas angústias, cinco, por amor de Cristo. Então, repetindo, tem pessoas que estão passando grande vento na sua vida. Mas tem um grupo que está passando por desobediência e pecado. Mas tem um grupo de fiéis que está ouvindo essa palavra, que está passando tudo isso porque ama Jesus. E por amar Jesus, tudo está vindo sobre a sua vida. E Jesus está permitindo para manifestar o seu poder e a gente conhecer um Deus de milagre, um Deus que faz, um Deus infinito, um Deus que todas as coisas pode fazer conforme a sua boa vontade. Viver uma letra, uma religião, a gente não pode ficar preso a isso. Evangelho é poder de Deus. Evangelho é poder de mudar o homem. É poder de libertar. É poder de trazer à existência o que não existe. Trazer do nada algo que você jamais imaginou. Ele ordena e tudo acontece. Mas para a gente viver isso, o novo de Deus, antes vem tudo isso sobre nossa vida. E dentro dessa toda essa situação, nós estamos sendo formados, construídos, edificados, assim como o olheiro estava fazendo o novo vaso. Porque o velho tem que ficar para trás. O novo está sendo formado. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. O que Paulo está dizendo aqui? Que por causa das perseguições, por causa das injúrias, por causa das necessidades, tribulações, a gente chega a um estado físico, mental e espiritual, muitas vezes, de não conseguir mais orar. Muitas vezes a gente sente tão pesado que parece que o mundo inteiro está sobre nós. O tempo das provações tem sido extenso, anos em provação. A intensidade das provações faz com que, uma vez que nós somos seres humanos, chegue um momento que a gente pensa, não vou conseguir, não aguento mais, Senhor. Chega, não vou orar mais, não quero mais. E ao mesmo tempo que a gente está falando isso, falando da boca para fora, como Elias não queria morrer, ele queria viver. Mas as angústias, às vezes, na nossa vida é tão grande que a gente pede o Senhor para tirar a gente da terra. Me tira da terra, Senhor. Me leva embora, porque assim acaba esse sofrimento. Mas ainda o Senhor tem muitas coisas para fazer sobre a sua vida. Ele tem propósito sobre a sua vida. E esse é um dos motivos pelo qual você está passando tudo isso. Para que você caminhe até o fim diante dessas dificuldades. Porque o Senhor está te fortalecendo. Porque tudo que está passando é por amor a Jesus. Por amar, a pessoa permanece. Por amar, a pessoa continua. Por amar, porque se o coração está só em algo, numa bênção terrena, e não no abençoador, a pessoa não vai suportar a luta. A pessoa não vai suportar a perseguição. A pessoa não vai suportar a dificuldade. Então, as tribulações, as coisas que nós vivemos no cotidiano, tem como finalidade nos ensinar esses princípios. E um desses princípios é fazer nós entender que nós temos que andar em Cristo Jesus, mesmo tudo desfavorável, mesmo tudo que na nossa vida que a gente almejava acontecer, no momento não está acontecendo. Independente da situação, nós continuar.
Porque se a gente for continuar em Cristo Jesus, somente se abençoar, se o Senhor nos abençoar, se o Senhor abrir a porta, porque tem pessoas que fazem isso com o Senhor. Diz, Senhor, eu vou para a igreja se o Senhor me abençoar. Senhor, eu vou continuar firme se o Senhor me der isso. Ou seja, é troca, mas com o Senhor não existe isso. O objetivo de Jesus é salvar a alma, é nos dar a vida eterna. E para isso ele morreu. Então, se ele morreu para isso, muito mais ele fará, com o objetivo de nos levar a essa eternidade diante do nosso viver cada dia no Senhor. E dentro dessa diversidade, o Senhor está conosco, nos fortalecendo. Então, por isso que o texto diz, quando eu sou fraco, porque eu sou fraco, é dentro da dificuldade que nós entendemos que somos fracos. Porque muitas vezes nós estamos fortes demais, muitas vezes nós estamos se achando demais, muitas vezes nós achamos que estamos fortes, muitas vezes a situação da nossa vida está cômoda e a gente acha que a gente pode, mas quando vem um vento, a dificuldade, a gente entende que a gente não tem força para orar. Tem tempo que a gente está fervoroso, mas diante da dificuldade perde o fervor. A gente entende que a gente é carne, a gente entende que a gente chora, a gente entende que se o Senhor não fizer, a gente não pode. Se o Senhor não bradar, está perdido para nós. Então nós passamos a deixar a nossa força de lado, a agir com a nossa força e passamos a usufruir da graça que já foi derramada em Cristo Jesus. Por isso o Senhor Jesus fala para ele, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Na tua fraqueza. Amém? Vamos orar para a gente finalizar. Pai, obrigado, Senhor, por esta palavra. Graças te dou pela vida dos meus irmãos, Senhor. Graças te dou pela vida de cada um deles. Abençoa, meu Deus, o teu servo. Fortalece, Senhor, e dá ânimo diante de toda essa diversidade, de toda esta guerra, de toda essa peleja. O Senhor venha dar a vitória. Realiza o sobrenatural. O nome do Senhor venha ser glorificado. O Senhor venha fortalecer, Senhor. O Senhor venha dar ânimo. Em nome de Jesus, pois o teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Por amor a ti, ó Pai, passamos muitas lutas e perseguição, mas o Senhor é o Senhor que nos fortalece. O Senhor é Deus que sustenta nas nossas mãos. Que haja consolo neste momento do teu Espírito, no nosso espírito, alma e mente, dando, meu Deus, graças, Senhor. Joga por terra todo o peso, toda angústia, tristeza desta alma, desta vida que está assistindo esta live. Vai de encontro, operando milagre, quebrando grilhões, despedaçando toda a fortaleza. Meu Deus, a visitando, sustenta nas mãos da tua filha, sustenta nas mãos do teu filho, opera soberanamente dentro deste propósito, dentro destas dificuldades, limitações, angústia, choro, tristeza, lágrimas e lágrimas têm sido derramados, Senhor, nas madrugadas da tua filha e do teu filho. Meu Deus, neste momento o Senhor vem renovar, neste momento o Senhor vem alegrar esta alma, o teu Espírito que está operando aqui, o teu Espírito que está operando aí, vem mudar esta realidade, da graça para suportar, perseguir, meu Pai, aleluia, meu Deus, joga por terra todo embaraço, da graça para prosseguir a terra, meu Deus, aquele grande dia. Renova, fortaleça, que a tua bênção esteja sobre nós, nos capacitando em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Ficam na paz. Amém, gente? Glória a Deus.